conversar com o Anderson, que ele acabou de chegar. E aí, Anderson, tudo bem? Bom dia a todo mundo, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também, só um pouco de limitação tecnológica, mas vamos seguindo. Mas isso a gente tem sempre, né, Anderson? Não adianta. Tem muita limitação tecnológica. Então, veja, Anderson, nós já estávamos conversando com o João e... João, você é João Marcos, é um nome tão lindo, por que só João? Vou te chamar de João Marcos. É a tese da economia, né? Mas a tua mãe está economizando. Pode ser João Marcos, tudo bem. A mãe chama de João Marcos, eu quero saber. Não, só João. João. Meu Deus do céu. Então eu não vou chamar. Ô, João, vira João, né? Vira João às vezes. João. Tá bom. Então vai lá. Meninos, nós estamos aqui muito ansiosos para ouvir vocês. E esse é o grupo, viu, Anderson? Nós já estávamos aqui fazendo inúmeras fofocas, já conversando sobre a questão da mudança da língua para ilo, menine e etc. Já tem uma série de questões aqui que nada tinham a ver e tudo tinha a ver com essa questão mais política, né? E agora você chegou, então nós vamos solicitar que vocês passem a dominar o espetáculo, por favor. Tá bom. Será que eu consigo compartilhar alguma tela? Consegue se eu deixar, né? Você vê que eu sou o poder, né? Peraí que eu já... Aí. Eu já vou dizer... Depois eu... Peraí, eu não consigo agora sair do negócio. Peraí, achei. Agora aqui eu vou ligar um negocinho. Pronto. Vários participantes podem compartilhar. Bem, a minha limitação tecnológica vai ser visível assim que vocês olharem os slides. Já conseguem ver? Já. Está aparecendo. Então vocês já estão vendo que eu tenho muita limitação tecnológica, nem slide eu sei fazer. Mas fiquei pensando, se a minha rede fracassar, se a minha rede fracassar e minha imagem não puder aparecer, pelo menos um slide estático fica visível, né? Então, quero começar agradecendo muito o convite que foi feito, né? A honra de poder aceitá-lo e também a responsabilidade de assumir aí a tarefa que certamente conta com uma confiança, né? Que vem junto com o convite. Eu agradeço muito essa oportunidade e eu não sabia exatamente o que o grupo queria que nós falássemos. Eu falei, João, a Neuza pediu assim, 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 mas eu não sei em detalhes o que a gente deve dizer e qual é exatamente a expectativa do grupo. Então, eu não sei bem se o que eu venho dizer vem ao encontro de vocês, mas se vocês disserem que faltou alguma coisa ou que não era bem isso que estava em mente, eu posso remodelar e pensar numa outra conversa, se for o caso, se assim vocês desejarem, né? Então, para não me estender muito, né? Fico à vontade aí para também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida pessoal de alguma coisa na minha apresentação que eu não faça, também fiquem à vontade para perguntar. Mas o meu nome todos já devem saber, né? Sou atualmente professor na Unifesp, embora tenha começado no setor federal, eu comecei lá na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e estou na Unifesp desde 2013, venho trabalhando com o João aí há um tempo, e o livro, né, que motivou o convite aí da Neuza para nós, ele é resultado de um pouco do que a gente encontrou como desafio e demandas nessa tarefa de ensinar análise do discurso na graduação, né? Então, eu vou começar fazendo uma espécie de provocação, colocando ali frases fictícias. Essas frases não foram ditas assim, mas que de alguma maneira apresentam o que João e eu enfrentávamos recorrentemente. Eu coloquei no passado, mas enfim, né, João? A gente sabe aí que as coisas tendem a não são tão fáceis assim de serem reorganizadas. Sim. Mas são frases que representam muito do que a gente tem visto. Não coloquei tudo aqui, porque não dá tempo de falar de tudo, então eu foquei mais em 3 pontos, espero que nesses 3 pontos eu consiga esmiuçar. Então, dando aula de análise do discurso, nós ouvimos coisas do tipo, no meu trabalho eu quero analisar o discurso do Bolsonaro.
Ou o discurso da Veja de direita. Ok. Vamos retirar... Agora, essa frase aí eu já tirei de falas midiáticas, né? Vamos retirar tudo que for ideológico das leis ambientais. Com a saída do Weintraub, a ala ideológica do governo enfraquece. Aí essa daí eu retirei supostamente de um artigo, considerando também o que eu leio, né, tanto como parecerista como leitor de revistas, já li coisas do tipo. Neste artigo, o objetivo é analisar o gênero discursivo carta, de acordo com a teoria dialógica de Bakhtin. Então, nessas frases que eu elenquei, tem 3 elementos que eu gostaria de focar na fala de hoje, que eu espero que eu consiga ser claro no que eu vou falar, embora eu não tenha apresentado aqui nenhum esboço de análise que talvez pudesse iluminar, mas vamos ver se a minha fala já vai conseguir. Então, essas falas eu vou deixar assim e eu vou voltar a elas no final para ver se o que eu tenho a dizer a respeito delas, depois de eu ter feito a minha breve apresentação, acho melhor eu ligar o cronômetro aqui para não me perder, eu vou voltar a elas para que o que eu tenho a dizer, para verificar se o que eu tenho a dizer vai fazer sentido quando eu tiver exposto o que eu preparei, né? Então, o João vai focar um pouco mais na perspectiva chamada francesa da análise do discurso e eu na contribuição do que a gente tem chamado de Círculo de Bakhtin. É um nome ruim, mas como está divulgado assim, eu vou deixar assim só para facilitar. Não vou problematizar esse nome, né, de Círculo de Bakhtin. Mas antes de falar um pouco como a gente pode se apropriar do pensamento do círculo para pensar o que poderia ser análise do discurso, eu gostaria de voltar a um texto do professor Craig Brandis, lá de Sheffield, sobre alguns pontos que ele chama de mitos sobre a produção intelectual de Bakhtin, né? Um dos mitos é que a produção dele é gerada do nada, como se Bakhtin tivesse tido aquelas ideias e aquilo não estivesse já, de uma certa maneira, pululante no círculo intelectual da Rússia, do início do século XX, né? Outro mito também é que o pensamento de Bakhtin, Medvedev e Voloshinov, que são os autores mais conhecidos no Brasil do círculo, não são os únicos, mas são os que têm obras traduzidas e que as pessoas têm mais notícia, é unidirecional. O que isso queria dizer? Como se todos eles estivessem dizendo a mesma coisa, como se todos eles falassem a mesma coisa, a ponto de ser indiscriminado quem assina o quê. Né? Então, a gente teve uma fase de Medvedev, Voloshinov eram pseudônimos de Bakhtin, isso dito, inclusive, em prefácio por Jacobson. Mas isso é um dos mitos, pesquisas já mostram isso, na Rússia isso parece já estar bem resolvido, mas isso ainda ecoa um pouco aqui no Brasil. Né? Outro mito é que o Bakhtin se manteve à margem do pensamento intelectual de sua época. Isso se liga ao primeiro mito listado ali também, né? E a produção intelectual de Bakhtin foi em sua totalidade subversiva. Então, esses pontos já foram suficientes, ainda que eu não vá dizer porquê, se quiserem podem pegar no texto do próprio professor que eu estou citando aí, o Craig Brandis, mas tem outros também que vão mostrar por que esses pontos são mitos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de reconhecer a diferença de autoria das obras do Círculo e reconhecer que eles não diziam as mesmas coisas pode nos levar ou a estudos do tipo filológicos, que vão cada vez mais se esmiuçar nos detalhes de cada texto para definir a autoria e assim separá-los, ou nós podemos entender como a produção intelectual de um grupo. E como grupo, né, todos nós aqui participamos de grupo de pesquisa, a gente percebe que se o grupo se organiza como grupo, existe ali afinidades. Não que as pessoas todas digam as mesmas coisas, mas existem afinidades, porque se os pensamentos forem díspares, elas não se organizariam em um grupo. Então, reconhecer as diferenças, no caso de uma apropriação para pensar uma análise do discurso baseada no pensamento do círculo, não significará dizer
olhar a minúcia que cada um apresenta para separá-los. Pelo contrário, reconhecer a diferença para conseguir recuperar quais são os pontos de contato entre esses pensadores que nos autorizam a pensar numa análise do discurso orientada por princípios e questões que foram postas por eles lá na Rússia no início do século XX. Então é um pouco por aí que nós vamos. Eu faço aí uma lista muito breve de uma série de campos de conhecimento, se eu posso dizer assim, é um pouco eclético, mas eu vou resumir assim, que são importantes no pensamento do círculo como um todo. Há um asterisco no marxismo, porque de tudo isso que está listado aí, eu acho que o marxismo é o que é de maior dificuldade de compreensão para nós brasileiros, se não os ocidentais, pelo menos para nós brasileiros, que o marxismo não é um bloco homogêneo. A recepção marxista na Rússia, pós-revolução, inclusive, passa ao largo do que seja a recepção do pensamento marxista no Ocidente, onde nós não vamos encontrar necessariamente uma sociedade formada supostamente por princípios marxistas. Então, eu coloquei o asterisco em marxismo para chamar a atenção para a pluralidade, para a polissemia do que está guardado no polissemia, inclusive intelectual, acadêmica, para o que está guardado desse grande guarda-chuva marxista, né? E é isso um pouco também que eu quero esmiuçar. A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é que, após a Revolução Russa, que a gente considera 1917, foi um processo um pouco menos pontual do que uma data fixa assim pode dar, mas enfim, vamos colocar 17 aí como marco. Houve uma demanda por parte do novo regime, então com Lenin, de que a produção intelectual, e isso se deve sobretudo ao que a gente pode reconhecer como ciências humanas e sociais, né? Isso não recai tanto sobre as ciências naturais ou matemáticas, né? Mas as ciências humanas e sociais, elas tiveram como uma empreitada imposta pelo sistema, não foi uma adesão voluntária, né? Aqueles que ocupavam cargos públicos, eles tinham como uma das tarefas no novo regime construir conhecimento que refletisse agora uma sociedade que se dizia sem classes, né? E que havia acabado com a monarquia, e que, enfim, um novo regime. Então, para esses intelectuais, discutir a questão da ideologia ou como é que a produção de conhecimento no seu campo, né, de atuação responde ao que eles chamam de ciência das ideologias era uma tarefa imposta pelo sistema, não era um recurso retórico, né? E aqui começa uma das principais diferenças entre Bakhtin e Voloshinov e Medvedev. Como eu disse, vou focar nesses três, mas o círculo envolvia mais intelectuais do que esses daí, tá? Voloshinov e Medvedev, eles tinham cargos públicos, né? Não só de pesquisadores, professores universitários, eventualmente foram chefes de departamento. Eu estou tentando colocar na linguagem que a gente usa no Brasil, né? A organização institucional lá era um pouco diferente, mas eles eram lotados no Instituto de Pesquisa em Literatura. E porque eles tinham cargos oficiais, eles tinham a obrigação de responder como que a produção de conhecimento intelectual deles respondia às novas demandas da ordem social. E, portanto, a gente vai encontrar nos textos de Voloshinov e nos textos de Medvedev, nos ensaios curtos, o próprio ensaio, né? Nos textos mais longos, né, em livros que tem uma estrutura mais de tese, assim, um pouco mais, uma retórica um pouco mais ampla, a gente vai encontrar nos primeiros capítulos sempre uma discussão acerca de ideologia. Então, essa é uma das principais diferenças que a gente vê no modo de apresentar, de tornar público, de socializar o pensamento que o círculo produzia. Quem estava em cargo público tinha uma agenda formal a cumprir. Bakhtin não teve esse cargo. Bakhtin tem uma história muito curiosa, para quem tiver interesse em pensar um pouco na biografia dele. Tem coisa nova aparecendo no Brasil, em português, melhor dizendo. Aliás, essa é uma das raivas que eu passo com o círculo de Bakhtin. Eu gosto de estudar gente morta para não ficar aparecendo novidade a cada fim de semana. Mas enquanto eu durmo,
e acordo no outro dia, já apareceu um texto que ninguém sabia, uma coisa, isso vai me irritando. Né? Gente viva, tudo bem, faz isso mesmo, tá viva, tá produzindo. Agora, gente morta, ficar me assombrando, isso me tira um pouco do sério. Mas, até sobre a biografia de Bakhtin, tem aparecido coisas novas em português, mas o que é fato é que a formação acadêmica de Bakhtin ficou por muitos anos sem ser comprovada. Tinha graduação? Não tinha. Tinha doutorado? Não tinha. Ele conseguiu o título de doutor? Não conseguiu. Então, e fica evidente pela trajetória intelectual dele que cargo oficial ele não teve. Ele sempre teve cargos temporários, muitos dos quais conseguidos porque os colegas Voloshinov e Medvedev ocupavam postos de chefia e conseguiam contratos temporários para ele. Então, nesse cenário muito pragmático que eu estou apresentando, por que eu estou voltando a essa pragmática toda? Porque, por conta disso, Bakhtin não foi obrigado a escrever sobre ideologia. Agora, isso não quer dizer que o que ele discute, o que ele pensa, esteja em dissintonia com o que os demais estavam pensando. Ele só não era obrigado a encarar explicitamente o que ele estava fazendo, como é que respondia a ciência das ideologias. Vai aparecer o ideológico, a ideologia no pensamento do Bakhtin, mas muito pouco, do ponto de vista quantitativo, não vai ser muito relevante, e para a minha fala mais superficial aqui, não vale a pena a gente ir lá. Mas o que eu já apresento como ponto de contato é o fato de que aquilo que em Voloshinov e Medvedev vai aparecer explicitamente como uma discussão em torno do que eles chamam de ciência das ideologias, em Bakhtin aparece como cultura e vida. Né? É a mesma coisa? Não é. Mas não são díspares. Eles só estão partindo de fontes diferentes. Voloshinov e Medvedev têm que responder mais explicitamente a umas certas recepções marxistas daquela época, ao passo que Bakhtin está discutindo as mesmas coisas, mas está pensando a partir da fenomenologia, do neocantismo. Então, eles partem de alimentos intelectuais diferentes, mas eles não estão discutindo coisas muito diferentes. Eles não tinham incompatibilidade epistemológica na construção intelectual deles. Então, se nós reconhecemos que é um mito dizer que eles falavam as mesmas coisas, nós também estamos partindo aqui do pressuposto de que eles falavam coisas convergentes. Né? Então, o nosso interesse ao olhar para o círculo e pensar como é que a gente pode processar uma análise do discurso está baseada nesse olhar que vai procurar os encontros e não os afastamentos entre eles, reconhecendo que esses afastamentos existem, entre outras coisas pelas questões muito pontuais das carreiras deles que eu acabei de apresentar. Bem, e aí, para pensar um pouquinho sobre isso, eu queria chamar a atenção para o fato de que, na análise do discurso, aí seja ela a vertente que for, diferente de um estudo, por exemplo, quando a gente estuda gramática gramática histórica, e que tem lá todos os nomes daqueles processos, epêntese, Swarabhakti, ou quando a gente estuda uma sintaxe gerativa bem hard, que tem aquelas siglas todas, DP, NP e tudo mais. Então, a análise do discurso tem como conceitos não menos frouxos, não, o inverso disso, não menos precisos que esses outros campos do conhecimento, porém, a nomenclatura faz soar palavras da língua, a própria ideia de discurso. O discurso é uma palavra que corre na boca do falante, né? Ideologia atualmente também corre na boca do falante, entre outros conceitos, memória corre na boca do falante, mas se a gente estiver pensando num campo do conhecimento, todos esses itens são conceitos precisos, né? Com fundamentação epistemológica. Eu não posso pegar esses conceitos da língua ou do que eu entendo como falante, o que é memória, o que é discurso, o que é sujeito, e querer proceder a uma análise do discurso nesses moldes. Não vai dar certo. Então, para pensar como é que a recepção do pensamento dialógico precisa ter cuidado com essas palavras que para nós são conceitos, eu pensei em pontuar brevemente, depois se vocês quiserem eu passo um pouco da bibliografia onde eu estou baseado, não vou entrar em detalhes a respeito disso,
mas é pontuar brevemente como que a palavra ideologia não pode ser processada vulgarmente se eu quero me apropriar do pensamento dialógico para proceder a uma análise discursiva. Então, a primeira questão que eu chamo a atenção é: sabemos o que era ideologia no pensamento marxista em sua recepção no início do século XX na Rússia e depois da União Soviética? A gente sabe disso? Ou a gente usa a ideologia com uma recepção francófona no Brasil e aí a gente está achando que está falando que é a mesma coisa? Vamos pensar se isso é possível. Bem, para a gente pensar sobre isso, eu começo sempre chamando a atenção para a própria morfologia da palavra, né? Em português, as palavras que terminam com logia tendem a nomear campos de conhecimento, campos de estudo, né? Biologia, filosofia não é logia, mas biologia, morfologia, como eu acabei de falar, sociologia, né? Então, essa formação, essa constituição da palavra em português aponta para a construção de um campo de conhecimento, né? E se a gente for remontar quando é que a palavra foi cunhada, a gente chega lá, em Destutt de Tracy, lá na França do século XIX, e com a ideia de formar um campo de conhecimento, uma ciência que estudasse a constituição das ideias de uma perspectiva materialista, né? Então, entendendo ideias como fenômenos que estão sensíveis aos nossos sentidos e não uma perspectiva cognitivista ou racionalista ou abstrata do que seja a ideia. Então, essa perspectiva materialista tinha como o seu carro forte uma refuta metafísica do que poderia ser ideia. Então, este grupo de intelectuais que cunhou a palavra ideologia e eram chamados de ideólogos, eles tinham esta proposta de constituição deste campo do conhecimento. E eles nasceram como grupo estudando, propondo a construção desse campo em sintonia com o governo napoleônico, com o regime napoleônico. Mas, lá pelas tantas, eles se desentenderam, Napoleão e eles, os ideólogos, se desentenderam e Napoleão acusou os ideólogos de distorcerem a realidade. Então, veja bem, com o desalinho entre o grupo de intelectuais propondo um campo de conhecimento que estudasse ideias de perspectiva materialista, a crítica que ele recebe do regime é de que esses ideólogos estão distorcendo a realidade. Aí começa uma perspectiva pejorativa do que seja ideologia, mas ainda não se abriu mão da ideia de ideologia como um campo de conhecimento, né? Eu vou dar um salto e a gente vai chegar em Marx, e Marx a gente vai encontrar a ideologia não mais como um campo de conhecimento, mas como um processo em que a cosmovisão de uma classe dominante é impregnada em toda a sociedade como sendo única, né? E daí a ideia de falseamento ou de mascaramento da realidade. Então, repare que lá, da gênese da palavra da ideologia, perdeu-se tudo, né? Perdeu-se a ideia de campo de conhecimento e também se perdeu e se manteve a pejoração imposta por Napoleão, né? Não imposta, provocada por Napoleão, e a ideia e a noção de ideologia passou a figurar como um processo, e um processo que a gente pode classificar como negativo, porque ele é uma espécie de engabelação, de enganação para que a sociedade mascare as tensões de classes que existem entre elas. Pois bem, se a gente fizer esse percurso, tem mais coisa aí nessa história. Eu estou chamando a atenção só para alguns pontos, para que a gente veja como não dá para se apropriar de uma determinada noção de ideologia tout court e aplicá-la ao pensamento dialógico, que a gente vai fazer aí um atropelo. Então, ignorando uma série de outras coisas que tem aí nesse meio do caminho, eu já começo a perguntar. A sociedade russa fez a revolução em 17. O proletariado, em tese, assumiu o poder, acabaram com as classes, fim da monarquia, o Império Russo acabou, né? Logo na sequência se institui a União Soviética, que se queria uma sociedade sem classes.
E aí eu pergunto, nesse cenário, se eu mantenho a ideia de que ideologia é o falseamento da realidade, é o mascaramento da realidade, a imposição da cosmovisão da classe dominante sobre a dominada, eu então tenho que assumir que agora sou eu que faço esse mascaramento? Agora que eu assumi o poder, eu fiz a revolução, eu acabei com a monarquia, então agora sou eu que mascaro e falseio? É isso? Eu vou assumir isso? Então, para uma sociedade como a Rússia pós-revolução, não dava para manter este padrão de conceituação do que fosse ideologia. Então, os intelectuais que já vinham discutindo isso não foi necessariamente pós-revolução, mas digamos que a multiplicidade de propostas conceituais do que fosse ideologia ficou ainda mais pululante e marcante. Daí a imposição do regime. Vocês precisam dar conta de como é que a produção de conhecimento atende à ciência das ideologias. E definir ideologia era um dos desafios, porque se eu simplesmente repetisse, como se repete num certo extrato intelectual brasileiro, que é o mascaramento da realidade, ponto. Se eu entender que ideologia é só isso, ponto. Para nós, que ideologia é só um conceito acadêmico que a gente estuda nos gabinetes confortáveis da gente, para a sociedade russa pós-revolução, isso significava perder a vida ou não. Então, o conceito não era tão abstrato assim, dizia respeito a uma coisa muito prática da minha rotina de trabalho intelectual. Nesse cenário, a gente vai incluir aí, há vários autores, eu chamei esses 3 só para vocês verem como é que os ajustes conceituais precisavam ser feitos. Plekhanov e Bukharin, eles não eram idênticos, mas eu selecionei deles a ideia de ideologia como um conjunto de sistemas organizados de pensamento, preceitos, valores, crenças e criações, sejam artísticas ou sejam intelectuais. Então, veja bem, na definição de Plekhanov e Bukharin, a gente já não encontra a ideia de mascaramento, a gente encontra a ideia de conjunto de sistemas organizados. Então, já tem uma ideia de que ideologia abarca uma pluralidade de modos de fazer sentido. E Lenin também vai fazer um ajuste e vai chamar ideologia como expressão dos interesses da visão de mundo de uma classe social no processo de luta de classes. Ou seja, ele tira a ideia de imposição, de mascaramento de uma classe. Ele vai dizer assim, tem a ver com interesse, mas eu não vou assumir que é imposição, porque senão eu tenho que assumir agora que eu estou impondo a minha cosmovisão. Então, reparem que os ajustes conceituais, eles foram feitos lá na Rússia. E a gente, quando se apropria do pensamento do círculo, a gente não pode impor uma concepção que nós temos aqui no Brasil do que seja ideologia para o círculo de Bakhtin. Isso é anacrônico. Isso vai contra o fundamento histórico-social do próprio pensamento, né? Então, para nós aqui, eu acho que Plekhanov e Bukharin nos alimentam melhor, nos orientam melhor. Eu poderia enumerar as razões, mas a gente ia gastar muito tempo para isso. Depois eu posso indicar quem já discutiu isso com mais vagar. E a gente vai entender melhor o que o círculo quer dizer com ideologia quando a gente presta atenção em que eles estão sempre apontando para sistemas organizados de simbolização. E os exemplos que eles vão dando, né? O sistema jurídico, a arte, a moral, a religião. Então, eles não estão falando que a ideologia é imposição de cosmovisão. Eles estão dizendo que ideologia diz respeito a como que nós construímos sistemas que nos ajudam a mediar a relação com o mundo biosocial. Porque a nossa relação com o mundo tem uma dinâmica natural, nós temos órgãos sensoriais que nos permitem enxergar, ouvir e ter uma relação sensorial física com o mundo, mas não é essa dimensão física que está interessando essa discussão do círculo. Eles estão interessados como é que nós processamos as relações com o outro e as relações com o ambiente. Esse processamento, ele não é imediato. Ele é mediado por sistemas simbólicos. E esses sistemas simbólicos são construídos na coletividade. E esses sistemas simbólicos que são construídos na coletividade é o que Plekhanov e Bukharin chamam de ideologia. Se isto é ideologia,
Nada está fora da ideologia. Então, eu não tenho como, do ponto de vista teórico, dizer que eu vou retirar o que é ideológico. Não tem como retirar o que é ideológico, senão eu retiro a possibilidade de simbolizar e fico apenas com relações naturais. Eu posso retirar o ideológico se eu entender que no nível do mar, se eu levar a água a 100 graus Celsius, ela vai ferver. Isso não é ideologia, isso é uma relação física. Não existe ideologia aí. Aí tudo bem. Agora, onde houver mediações para a gente processar o que está à volta da gente, pronto, aí já tem o ideológico, né? Então, eu preciso entender. Então, que o ideológico não é o que eu não gosto no modo de pensar do outro, porque eu também estou emoldurado por ideologia, senão eu não estaria simbolizando. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção para a gente olhar para o pensamento do círculo e não entuchar ali um conceito de ideologia que não vai caber, por um lado, ou ficar reproduzindo as bobagens que a gente tem ouvido de certos governantes por aí acerca do que seja ideológico. Do ponto de vista da análise do discurso, a gente precisa qualificar um pouco melhor como o debate tem sido orientado. Bem, isso daí eu já falei, então eu vou saltar. Isso também eu já falei, slides repetidos. Para mostrar a consonância, apesar das diferenças do ponto de vista institucional, eu mostro que no Voloshinov e no Medvedev, especialmente nos textos que eles produzem nos anos 20, signo vai ser defendido como uma entidade ideológica, e aí, repito, se eu pensei ideologia como mascaramento da realidade ou como falseamento, pronto, eu já não entendi o conceito de signo do círculo. Já perdi, já vou fazer um caminho equivocado. E a ideologia consistiria de um dispositivo pluriavaliativo ou plurivalorativo, né? Eu poderia escolher tanto avaliação como valoração, porque são duas palavras que eu estou retirando do pensamento do círculo, no sentido de que a ideologia não é e ponto. Se a ideologia se constitui por sistemas simbólicos, ali eu tenho diferentes valorações. O que me autoriza a falar, por exemplo, em uma ideologia de direita e uma ideologia de esquerda. A ideologia não está só no outro polo. E aí também vai aparecer neles esferas ideológicas, com exemplos como religião, moral, ciência, arte. Então, se a gente entendeu que eles mobilizam o termo ideologia pensando em sistemas simbólicos que organizam os modos por meio dos quais nós processamos o mundo à nossa volta, incluído aí o mundo bio, mas também o mundo social, as relações sociais como elas se dão, nós entendemos do que eles estão chamando de signo ideológico, nós vamos entender por que Voloshinov vai dizer que a palavra é uma arena ideológica, né? E Voloshinov diz isso, os partidos políticos falam a mesma língua, mas eles não partilham das mesmas ideologias. Então, a palavra tem essa capacidade de servir à movimentação de ideologias díspares. Por isso, Voloshinov vai chamá-la de uma arena de ideológica, né? Bem, no texto do Bakhtin isso vai aparecer especialmente a partir dos anos 30, e aí uma curiosidade, depois também, se vocês quiserem saber mais dessas notícias de bastidores, né? Durante o período de Lenin, que foi até 24, quando ele morreu, né? Havia uma política na União Soviética de fortalecimento do proletariado, que entendia que o proletariado seria forte se ele tivesse contato com o proletariado do mundo. Então, o proletariado seria forte quando ele se unisse e quando eles apresentassem a pluralidade que é própria dessas camadas sociais. Bem, e assim começaram a se organizar os círculos intelectuais na União Soviética. E em 24 Lenin morre, vem Stalin, e Stalin faz o avesso dessa política. Reparem, todos marxistas. Só para a gente pensar, só para a gente ver cada vez mais claramente que marxismo não é um termo transparente, nem singular, né? Ele tem muitos matizes. Bem,
Vem Stalin com a política do avesso, né? Nós vamos ser fortes, nos fechando para o mundo, e a gente vai aniquilar a diferença de classe social, aniquilando a diferença linguística. Todos nós vamos falar russo, então saber o russo é o que vai nos empoderar aqui e vai nos igualar. Isso significou que a União Soviética dormiu falando mais de 50 línguas e acordou sendo obrigada a falar o russo nas repartições públicas, nas escolas, e tudo que fosse oficial. A sua língua de origem só poderia ser usada em casa. Esta foi a situação linguística. Só que, veja bem, para os intelectuais que estavam produzindo conhecimento numa toada, a mudança lá no regime, lá no topo, não necessariamente significou que eles mudaram de ideia. Então, no círculo do Bakhtin, a gente vai encontrar uma certa flutuação de nomenclatura, as coisas não são ditas com tanta clareza, porque elas passaram a não poder ser ditas com toda clareza. Estavam num regime que não autorizava a pensar o que eles estavam pensando um pouquinho antes, né? E mesmo assim, Voloshinov e Medvedev foram mortos pelo sistema. Medvedev foi fuzilado, Voloshinov foi levado para um campo de trabalho forçado e morreu de tuberculose. Bakhtin foi exilado, mas talvez por não ter tido cargos públicos oficiais, ele tenha sido só exilado e não tenha sido fuzilado ou morto como os outros foram. Bem, tendo dito isso, a gente vê como a aproximação neles, entre os três, que eu estou chamando a atenção aqui, que a atividade estética e a criação linguística são constituídas por relações sociais, ou seja, não são relações naturais, e por isso são atravessadas, emolduradas por questões ideológicas, invariavelmente. A comunicação discursiva é atualizada por unidades que eles chamam de enunciados, e esses enunciados não se definem no âmbito estritamente linguístico. Eu sempre vou precisar de mais do que o linguístico para definir o que seja um enunciado do ponto de vista do círculo. E a linguística, com asterisco, a gente não pode cobrar do círculo os últimos hits da linguística do século XXI, porque eles não estavam no século XXI, e porque eles estavam relativamente isolados numa cortina de ferro lá na Rússia e não acessaram a tudo que de fato circulou em linguística ocidental, por exemplo. Mas, considerando o que eles receberam de linguística, eles insistiam à época que ela era insuficiente para tratar dessas unidades reais da comunicação discursiva, que eram os enunciados. Então, com base nisso, eu queria chamar a atenção para o fato de que, se a gente vai pensar produção do conhecimento a partir das ideias do círculo, e se a gente vai propor uma análise do discurso fundamentada em princípios do círculo, a gente não pode abrir mão de algumas coisas, das quais eu destaquei essas três aí. Primeiro, o primado social em relação ao individual e ao biológico. Então, esta é a minha primeira fala quando eu estou diante dos meus alunos, que eu insisto muito, a gente não pode abrir mão do primado histórico-social. Isso significa dizer que não cabe, do ponto de vista da análise do discurso, eu falar em discurso do Bolsonaro, porque aí eu abro mão do primado histórico-social e coloco o discurso como uma propriedade de uma pessoa empírica. Se é uma propriedade de uma pessoa empírica, eu não estou mais partindo do primado histórico-social. Se com isso eu quero dizer a fala do Bolsonaro, a análise de fala não é análise do discurso para análise do discurso. Existem teorias linguísticas que colocam fala e discurso como sinônimos. Se nessas teorias discurso e fala são sinônimos e a análise que se propõe é nesse nível, ela não é a análise do discurso como um campo do conhecimento. Ela é uma análise de fala dentro de alguma inscrição teórica que não é a análise do discurso. Então, essa é a primeira questão que eu tenho que insistir muito com os alunos. O discurso não é propriedade de uma pessoa. O discurso é dado histórico-socialmente. Então, eu não tenho como me assenhorar do discurso. Outro ponto que está ligado ao primeiro é a historicização como premissa e como princípio. Por que eu falo historicização e não história? Porque eu gosto de chamar a atenção para os alunos que os fatos não são tão importantes quanto a história é significada.
O que acontece de fato, a gente pouco acessa. A gente acessa os significados e os sentidos que foram sendo dados aos fatos e é com isso que a gente convive. Nenhum de nós aqui testemunhou a chegada dos portugueses ao Brasil. Mas a gente acessa isso como fato? Não, a gente não tem como chegar ao fato. A gente só chega a textos. E se a gente só chega a textos sobre como é que os portugueses chegaram ao Brasil, a gente só está acessando o que é história significada. Eu não estive lá, eu não testemunhei, eu não experienciei. Então, os fatos saem de cena e entram em cena os significados sociais que são dados aos fatos. E eu já passei do tempo que eu me programei, mas eu já estou no fim, prometo. E o último ponto que eu também chamo a atenção são as avaliações sociais que são inerentes ao enunciado. Por isso que o Círculo insistia que não tinha como a gente fazer uma análise de enunciado apenas do ponto de vista linguístico, porque um enunciado se constitui por avaliações sociais. O enunciado não é uma forma sobre a qual se projetam valorações, não. Ele é enunciado quando essas formas são, por si, ali, naquele momento de constituição das circunstâncias, já são inscrições de valoração, não são planos diferentes, né? Diante disso, eu volto às falas do início para dizer quais são as críticas que eu sempre faço, né? Eu quero analisar o discurso do Bolsonaro ou o discurso da Veja de direita, por mais que eu fareje um pouco por onde o aluno, né, ou quem quer que se apresente assim, queira ir, eu tenho que deixar bem claro que se o discurso é um fenômeno histórico-social, ele não é propriedade do Bolsonaro. Eu não posso vinculá-lo a uma pessoa, nem a uma instituição como a Veja. Eu posso até dizer que na Veja há uma tendência à circulação de discursos que, em geral, são alinhados à direita, mas circular discursos é diferente de colocar o discurso como propriedade da instituição. Não é. Você está empoderando demais, tanto a pessoa quanto a instituição, quando você diz que o discurso é de, né? Falas como, vamos retirar tudo que for ideológico das leis ambientais, isso pode ser dito do ponto de vista vulgar, sobretudo por uma pessoa que a gente não tem nenhuma expectativa de formação intelectual. Agora, entre a intelectualidade, eu me incomoda muito quando eu vejo falas como se fosse possível não ser ideológico. Não é. Com a saída do Weintraub, a ala ideológica do governo enfraquece. Qual ala de qual governo que não é ideológica? Então, esse é o tipo de fala que não diz nada. Do ponto de vista da análise do discurso, não disse nada. Porque todas as alas de qualquer tipo de governo, seja ele qual for, será ideológica. E neste artigo, o objetivo é analisar o gênero discursivo carta de acordo com a teoria dialógica de Bakhtin. O que eu trouxe aqui? O gênero virou uma... Eu estava falando com o João ontem, anteontem. Eu não posso dizer que gênero virou carne de vaca porque está descontextualizado. O gênero virou arroz de festa numa ocasião em que você não pode fazer festa e que o arroz está caro. Então, gênero tomou uma vulgarização muito grande e que, do ponto de vista bakhtiniano, não é fácil ser vulgarizado. Em outras teorias, a gente pode estabilizar gênero com mais facilidade, mas do ponto de vista bakhtiniano, o gênero ele é discursivo, e se o discurso é um fenômeno histórico-social, ele não é, do ponto de vista bakhtiniano, ele não é forma composicional. Ele apresenta forma composicional, mas essa fala aqui me mostra que se essa pessoa realmente leu Bakhtin, ela leu que o gênero de discurso é forma composicional. Ele esqueceu de conteúdo temático e ele esqueceu de estilo, e estilo do ponto de vista dialógico, que são questões que estão muito bem pontuadas lá. Entre outras coisas que eu também poderia chamar a atenção, mas que eu já extrapolei meu tempo, eu não vou insistir. Então, nesta fala, eu vejo aqui um apelo formal, de formatação, de formato, que não me diz nada do discurso histórico e socialmente. O que eu recuperei dessa fala aqui? Nada. Então, carta não dá para ser nomeado como gênero discursivo, segundo Bakhtin. Daria para começar a ter um
lampejo do que pudesse ser gênero discursivo via Bakhtin carta se eu precisasse a situação social dessa carta. É uma carta de demissão, é uma carta de pedido de emprego, é uma carta de referência, é uma carta de amor. Aí eu começo a ter uma ideia da circunscrição social em que essa carta se figura como um enunciado possível. Mesmo assim, eu precisaria de mais elementos. Agora, definir carta como gênero, ela pode ser um gênero textual. E aí eu não subscrevo a Bakhtin. Existem muitas teorias sólidas, bem feitas, bem montadas, que aprisionam gêneros pela forma. E se é este o caminho que se quer perseguir, abandone Bakhtin. Fique com essas teorias que conseguem apresentar modelos formais, né? Então, eu apresentei esse conjunto de falas no início e apresentei no final, na expectativa de que, quando eu digo quais são os pontos em que eu entendo que essas falas são problemáticas, por que eu entendo que elas são problemáticas depois de ter pontuado o que eu pontuei sobre o círculo. E, para terminar, eu já adianto que eu não sou competente, é atraso, né? Porque vocês já viram isso, a minha competência tecnológica é muito baixa, para não dizer nula. Eu não consegui montar um esquema que me fosse suficientemente assim, que legal, esse esquema realmente representa. Mas eu tentei representar como é que a gente chega aos gêneros e ao enunciado da perspectiva dialógica em conformidade com a discussão do círculo, né? Primeiro, a gente tem que olhar para o mundo como um mundo verbo ideológico e não como um mundo natural. O mundo natural está fora do campo de interesse do que o círculo discute. O mundo natural não é importante? Não é isso. No mundo natural se dão relações que não vão interessar ao círculo. O que interessa a eles está no mundo verbo ideológico, onde existem signos e signo não se separa de ideologia. Por quê? Porque eu entendo ideologia como sistemas simbólicos que medeiam o meu processamento do que está à minha volta com o mundo biosocial. E esse mundo verbo ideológico, ele é categorizado por sistemas, como o próprio conceito de ideologia traz, e não como um sistema. E esses sistemas são nomeados de diferentes maneiras no círculo, como campos discursivos ou esfera discursiva, campo ideológico, esfera ideológica, esfera de criação ideológica. A nomenclatura flutua muito. E os exemplos que eles dão, eu listei ali. Religião, ciência, arte, legislação, entre outros que eles vão eventualmente citar. Só chamo atenção para o fato de que esses sistemas, embora sejam diferentes entre si, eles não são, eles não são estanques, né? Então, se eu estiver numa prática discursiva própria da religião, não quer dizer que os outros sistemas organizados tenham sido deixados de lado. Razão porque, por exemplo, mesmo na esfera religiosa, eu não posso fazer certas coisas que são contra a lei. Então, a lei continua valendo ali também, ainda que seja uma prática reconhecidamente como religiosa, sei lá, uma prática de culto, uma coisa assim. Eu não posso nessa prática de culto, eu posso nessa prática de culto até circuncidar um menino, mas eu não posso matar uma criança. Sacrifício humano no Brasil não é aceito, nem, aspas, protegido pela esfera religiosa. Isso é só para mostrar que as esferas, elas são diferentes. A gente não tem nenhuma dificuldade de reconhecer que um apelo no tribunal do júri lá é a esfera jurídica, mas isso não quer dizer que ela esteja imune às demais esferas que podem constituir, que constituem a organização social. Então, só para mostrar que não são estanques, as fronteiras às vezes são muito nítidas se você estiver olhando práticas que são prototípicas, mas algumas práticas são fronteiriças, né, entre o que possa ser a arte sacra, por exemplo. É uma região fronteiriça entre o que seja o sagrado do religioso e o que seja artístico. Nem toda arte é sacra, nem tudo que é sacro é artístico, mas quando eu falo numa arte sacra, eu falo de uma região limítrofe cujas fronteiras entre uma e outra esfera não são
tão definidas. E nesse conjunto de esferas com fronteiras não tão estanques assim como a gente poderia querer que fossem, é que se vão estabilizando modos de interação, e essa estabilização que é relativa, ela não é suficientemente fixa a ponto de eu poder gerar modelos fixos. Essa estabilização é que Bakhtin chama de gêneros do discurso, mas são do discurso, e eu tenho que fazer todo esse rastreamento aí de onde é que vem o discurso, do mundo verbo-ideológico, da estabilização desse mundo em diferentes campos discursivos, e aí, nesses diferentes campos discursivos, certas práticas, atividades humanas, como ele diz, são organizadas. Então, o que é o trabalho num fórum, o que é um trabalho numa escola, o que é um trabalho numa instituição religiosa, e essa estabilização das atividades fazem com que também haja um certo contraponto de estabilização na linguagem, ao que se chamará gênero discursivo. Então, se eu entender esse percurso, eu vejo que eu não posso excluir o ideológico de qualquer produção da linguagem, eu não posso colocar o discurso como propriedade de uma pessoa, um ente empírico, e eu não posso entender que os gêneros do discurso, do ponto de vista dialógico, estou enfatizando isso porque eu não quero que soe aqui como uma crítica a teorias que fazem diferente, eu acho que elas fazem bem feito, eu só estou aqui apontando que se formos chamar o Bakhtin e todo o pensamento dialógico que emerge do conjunto da obra do Círculo, o gênero do discurso segue essa trajetória. Eu não consigo estabilizá-lo formalmente gênero carta. Isso não responde a esse fluxo conceitual como eles entendem o processamento dos fenômenos da linguagem. E, dentro dos gêneros, os enunciados concretos. Se eu entendi tudo isso, parece que fica claro que enunciado não pode ser reduzido à categoria linguística e que os gêneros não podem ser reduzidos a categorias formais que eu possa prescrever. E que eu não posso suprimir ideologia de toda e qualquer produção de linguagem. Era isto. Muito obrigada, Anderson. A sua exposição foi claríssima. Você trouxe para nós muitos conhecimentos importantes. Nós não nos filiamos exatamente a essa ala, mas você trouxe para nós conceitos fundamentais. E nós gostamos muito de ouvir, eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que o grupo todo gostou. E agora, então, a gente passa, agradecemos a você, a sua exposição, e os seus slides estão claríssimos e bem organizados. Se você não tem toda essa facilidade para mexer, nenhum de nós tem, né? Nós estamos todos caminhando juntos, mas os seus slides estavam claríssimos, deu muito bem para a gente perceber aquilo que você trouxe para nós, e nós agradecemos muito a você. Então, vamos passar a palavra para o João Marcos. Eu que agradeço. Imagine. E aí a gente continua. Vamos lá, João Marcos. Bom dia, né? Primeiramente, eu queria agradecer também pelo convite. É um prazer poder falar para vocês, né? Discutir aqui algumas ideias do que a gente pensou quando escreveu o livro. Eu também sou professor lá da Unifesp, né? Estou lá desde 2014. Ingressei em eu passei no concurso em 2013, entrei em 2014, desde então tenho trabalhado com o Anderson, também com a turma da graduação, né, e da pós-graduação também, e tenho compartilhado com ele algumas questões que colocam certas dificuldades no ensino, no debate, no fazer também, né? Na escrita de projeto, essas questões todas que envolvem vida acadêmica em relação à análise do discurso. Eu acho que talvez algumas coisas que eu fale fiquem um pouquinho repetidas em relação ao que o Anderson falou, com alguma nuance, né? E eu vou tentar enfatizar a de francesa, né? E aí acho que a ideia é complementar, tanto falando um pouquinho de questões teóricas, né, mais verticalizadas, mas nem tanto, e também situar um pouquinho o livro, que acho que o Anderson fez uma parte de... Eu queria fazer também um pouco situar um pouquinho, né, porque é um mercado saturado, digamos, né,
análise do discurso tem gerado bastante interesse e isso gera também muita produção, né? Tem muita coisa em análise do discurso. Eu só vou tentar aqui compartilhar o meu slide. Não sei se eu preciso dessa autorização também. Deixa eu ver, eu não sei, eu nunca compartilhei no Zoom, eu sempre uso o Meet. Deixa eu ver se acho que é isso. Aqui. Acho que tá todo mundo vendo. Sim. Legal. Sim, eu vejo. Eu vou voltar aqui no começo, que eu estava fazendo uns ajustezinhos rápidos aqui enquanto o Anderson falava. Eu falei, vou ajustar isso aqui, né? E ajustei enquanto ele falava. Também vou me colocar à disposição para vocês depois direcionarem a discussão com questões, se houver tempo. Não sei qual que é a programação de tempo, mas, enfim, é uma apresentação, né, geral, e aí vocês vão dirigindo. Também tentei fazer uma fala que contemplasse um pouquinho cada um, né, no sentido de que a gente não conhecia exatamente o público, então a gente já conversou ontem, Anderson e eu, vamos tentar fazer algo que fale das ideias do livro, mas sem verticalizar demais, para não correr o risco de ser específico e talvez não interessar tanto, né? Então, mas abrindo depois para as questões, vocês podem ficar à vontade para direcionar. Como o Anderson já falou, se vocês quiserem, de repente, alguma questão interessar, a gente pode conversar outro dia e aí fazer uma fala específica sobre essa questão. Então, a gente está à disposição, né? Então, a grande questão que levou a gente a pensar, né? E aí eu vou começar a minha fala falando um pouquinho da ideia do texto, do livro, né? Que foram algumas problemáticas concretas mesmo que a gente encarava quando ia orientar, e ainda encara, né? O trabalho em análise do discurso. Aqui, no caso que eu chamar de análise do discurso, leiam como AD francesa para a gente fazer só uma distinção didática aqui entre o que o Anderson falou e o que eu vou falar. Então, uma das questões é uma certa tendência ao ensaísmo, né? Por quê? Como o Anderson já ponderou, a análise do discurso trabalha com conceitos que são da língua, né? E que tem uma certa familiaridade na nossa vida corrente, né? Então, quem nunca ouviu falar o que é sujeito, né? Quem nunca ouviu falar o que é história e quem nunca ouviu falar o que é língua. Então, mais ou menos, cada um de nós já tem uma certa ideia do que seja isso. E, como tal, uma certa ideia cotidiana, né? Então, o sujeito geralmente é a pessoa, né? É alguém que fala, é alguém com quem eu converso. A língua, normalmente a gente entende como algo que serviria ou que é um instrumento de comunicação, né? E a AD francesa é muito insistente nisso, né? Que a língua não é instrumento de comunicação. E essas concepções cotidianas do que sejam, né? Língua, sujeito, história, né? História é o fato, né? São os fatos. Né? Então, o que realmente aconteceu, né? Então, o que seria ler, por exemplo, a queimada da Amazônia como o que realmente aconteceu. E assim, não sei se alguém aqui teve experiência de empiricamente acessar o incêndio da Amazônia, eu particularmente não. O que eu acesso sempre são dizeres sobre as queimadas da Amazônia. Então, todo esse conjunto de pré-construídos iniciais, né, ou esse conjunto inicial, levam, às vezes, o primeiro contato, né, com a análise do discurso, a praticar e entender a teoria como a escrita de um ensaio, né? Então, por vezes, é difícil mostrar que o sujeito não é o indivíduo, que a história não é o fato e que o discurso não é o texto.
Então, tem-se com muita facilidade, algo que se pretende como análise do discurso, quando se é iniciante, mas não só, né? Às vezes em pareceres, assim, eu tenho de lidar com isso, tem uma tendência a ser um ensaio, né? No sentido de o conceito mobilizado está inserido sem muita relação com um corpus sistemático ou atendendo ao que eu coloco aí como segunda tendência, não estou dizendo que todos fazem isso, mas é uma tendência a uma causa. Sei lá, eu sou cristão protestante, eu vou analisar textos do Vaticano para demonstrar a opressão da Igreja Católica. Conveniente para mim, né? Eu sou protestante, tenho uma certa discordância com a religião católica, então eu vou analisar justamente os textos da religião católica para mostrar o quanto essa instituição faz mal para a sociedade. Veja, não é incomum, para não dizer muito comum, algo que se apresenta como análise do discurso, e isso desde um projeto de pesquisa na pós-graduação, né, por exemplo, para dar um exemplo, se colocar nesses termos. Eu sou da posição X, eu quero mostrar que a posição Y e aí está muito em voga, não é uma questão só de um indivíduo, mas é uma questão que está em voga falar da opressão, da resistência, né? Então, eu sou da classe X, sou resistência à classe Y. Não vou nem nomear o que é o X e o Y para vocês ficarem bem livres para preencher como vocês quiserem o que é X e o que é Y, tá? Então, essa seria uma segunda barreira que Anderson e eu, a gente tem... Como é que a gente... E assim, não é culpa de ninguém. As coisas foram se constituindo e têm sido constituídas um pouco assim, né? A análise do discurso das teorias linguísticas talvez seja uma das que mais abre espaço para trabalhos com essa natureza. E eu não estou aqui falando em certo e errado, tá? Isso eu gostaria de deixar muito claro, que o Anderson e eu, sem querer falar aqui em originalidade, porque isso já está nos textos, a gente não está tirando nada, não está inventando nada, mas é uma leitura que a gente faz da análise do discurso. A gente tem uma leitura da teoria, tem uma posição sobre essa leitura e defende essa posição e essa leitura, tá? Tem outras tantas, tá? Então, para nós, essa tendência à militância ofusca um pouquinho alguns aspectos que são interessantes de se observar no funcionamento da linguagem. E no final tem um exemplozinho curto para mostrar mais ou menos como seria essa ideia de ofuscar, ou de ofuscamento. E aí entra a terceira tendência complementar, que é uma tendência ao empirismo. Quer dizer, o sujeito é a pessoa, né? Então, é o Bolsonaro, é o Lula, sei lá, é a Lilian Schwartz, é o Haddad. Então, o sujeito, nessa tendência, dentre as dificuldades que a gente observa, muitas vezes é entendido como a pessoa física, como a pessoa empírica, né? E às vezes, se você questiona, né, o autor do projeto, mas o sujeito não é a pessoa empírica, ele diz, eu sei, não é mesmo. Porque o que funciona, o empirismo, ele nos é dado inconscientemente. A gente não decide, olha, para mim o sujeito é o Haddad. Não, no desenvolver do texto e do projeto e da discussão, a gente percebe que o modo como o sujeito está sendo entendido é empirista. E aí tem dois pressupostos essenciais da análise do discurso francesa, que são, esses são princípios gerais, ela é anti-empirista e ela é anti-humanista. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Tá? Aí entra uma coisa mais prática, né? Diante dessas dificuldades,
a gente foi rastreando como é que, vou usar um termo aqui por falta de outro, como é que o mercado nos ajudaria a resolver essas dificuldades. E a gente deu uma olhada, claro, não lemos todos os manuais de análise do discurso do Brasil, mas alguns, talvez os manuais mais interessantes, mais vendidos, mais lidos, né? A gente percebeu algumas tendências, né? Que, do nosso ponto de vista, não conseguiriam dar conta dessas dificuldades. Só um pouquinho. Tá sem bateria, não dá para assistir, filha. Assiste na TV. Não dá. Agora eu tô dando aula. Você precisa ficar aí tentando resolver aí, tá? Tá bom? Bom, aí, por quê? A maioria das... Oi? Vou falar uma coisinha para você. Pode resolver o caso com a tua filha, porque nós invadimos a sua casa. Portanto, você pode conversar com a tua filha, sem problema nenhum. Não, tá você volta para nós. Uhum. Não, tá tranquilo, vou seguindo. Tá bom, então vai, meu querido. Vai indo. Vai. Uma tendência ao definicionismo... E veja, esses sufixos, às vezes, são lidos como pejorativos. Então, eu queria deixar claro que não é uma crítica aos manuais. Tá? Então, esse sufixo com aparência negativa não tem qualquer pejoração aqui. Tá? É no sentido de dizer que a maioria dos manuais que a gente lê, ou a maioria das fontes onde a gente vai buscar, então, o que é análise do discurso, como se faz, etc., apresentam a análise do discurso de uma certa maneira. Então, uma primeira maneira é o definicionismo, quer dizer, apresenta-se os conceitos e sua definição. A grande maioria, para não dizer uma boa parte, tem essa característica. Não é demérito, mas é assim que esses manuais se apresentam. Então, você tem lá o conceito de discurso, ele significa X. O conceito de sujeito significa Y. O conceito de história significa Z. Mas não necessariamente se apresentam os embates, né, teórico-metodológicos que estão na base desses conceitos. Eu vou dar um exemplozinho. Eu não tinha lido, pelo menos dos manuais que eu li, eu pouco li da definição de ideologia e do seu lugar na AD francesa como a derivação de uma discussão que ficou em suspenso, que está na origem, na base da AD francesa, que era a oposição entre ciência e ideologia. Então, a ideologia vem para a AD como um conceito central pelo abandono, pela focalização neste conceito, quando se deixa de lado o conceito de ciência. Então, você tinha uma discussão inicial na AD francesa que dizia respeito à história da ciência. Né? E essa história nos manuais a gente pouco recupera, ou eu, pelo menos, pouquíssimo recuperei. Tá, então quer dizer que ideologia é importante para a AD francesa, porque lá no início, a discussão do Péchet, que é o fundador da AD francesa, né? O Péchet estava interessado no que é ciência. Interessante. Eu comecei a olhar isso e falei, nossa, que interessante, porque eu sempre leio manuais que já vem, ideologia é X, mas nada dizendo, olha, ideologia tem um lugar no início da AD francesa, porque lá no começo o Péchet estava interessado na história da ciência, ele ia ler o Bachelard, ele ia ler o Canguilhem, ele não ia ler Saussure tanto quanto esses autores. Se pegarem os primeiros textos do Péchet, como Thomas Herbert, né, que ele nem assina como Péchet, ele pouco fala de Saussure. Né? As coisas vão acontecendo. Claro que num curto espaço de tempo, mas elas vão acontecendo. Então, um certo definicionismo, por uma opção, oblitera um pouco esse outro aspecto histórico-epistemológico de alguns conceitos. Outra característica desses manuais é que eles são monoteoréticos, quer dizer, você tem um manual falando de AD francesa, então, dali, você lê um manual de AD francesa, nada diz ali
o que da AD francesa não está muito articulado com uma AD dialógico-bakhtiniana, por exemplo, porque você está estudando AD francesa, né? E vice-versa, né? Você tem manuais de AD dialógica que não incorporam muito o que diz a AD francesa. Inclusive, uma questão que eu tenho discutido muito com o Anderson é que muito do que se diz de Bakhtin, por vezes, tem uma lente estruturalista de uma AD francesa ou semiótica que induz uma certa leitura do Bakhtin. Que, se não induz, é, de certa maneira, um modo que condiciona o interpretante da teoria a ler o Bakhtin de uma certa forma, né? Então, é uma coisa que eu, Anderson e eu temos discutido bastante. Em que medida, no Brasil, o Bakhtin é lido como Bakhtin, né? E por ele mesmo, se é que, né? E em que medida a gente não extrai do Bakhtin algo que é orientado pela semiótica e pela AD francesa. Por exemplo, esse sujeito empírico, que a AD francesa é categórica, insiste o tempo todo, né? Sujeito não é empírico, sujeito não é empírico. Em que medida eu não tenho um certo lugar para ele no pensamento bakhtiniano, mais particularmente na fenomenologia bakhtiniana? Então, são questões que não podem ser respondidas, ou ao menos levantadas, se eu construo um modo de apresentar a teoria apenas por uma perspectiva. E aí, a questão afirmacionista tem a ver com o definicionismo, quer dizer, o conceito é sempre pelo que é e nunca pelo que ele não é. Então, o sujeito é uma posição, etc, etc, etc. Quase sempre é assim que a gente apresenta os conceitos da AD, normal, tranquilo até. Mas pouco, às vezes, se diz, se o sujeito é uma posição, então o que esse sujeito não é? Ou se ideologia é uma valoração inconsciente, então o que a ideologia não é? Se o poder é relação, né, e é assim que a AD entende poder a partir do Foucault, se o poder é relação e não dominação, então o que o poder não é? Né? Então, são questões que às vezes ficam por ser respondidas mesmo por uma opção, não tem como dar conta de tudo. E acho que Anderson e eu, a gente pensou um pouco nesse sentido, né? A gente tem muito manual, muita discussão sobre o que são os conceitos, mas e sobre o que eles não são? Né? O que eles não são, então? O que o poder não é para a AD, né? A gente sabe o que é, mas o que não é. Então, acho que aí tem aí uma outra problemática que, particularmente para a AD francesa, tem me inquietado um pouco, e hoje eu tenho uma posição sobre isso, e não sei até quando, mas por enquanto a posição é essa, que é o seguinte: a gente tem na AD francesa, pegando os fundadores, tá? Eu não vou considerar aqui o Manguenot, porque o Manguenot é depois, ele é posterior, ele já é um leitor de Péchet, de Foucault, que vai, obviamente, acrescentar ali a sua originalidade, mas ele é posterior a Péchet e Foucault, né? Então, por isso que eu vou ficar aqui com Foucault e Péchet, e aí a gente tem falando de Brasil, né? Duas tendências. Uma que olha, eu faço AD pechetiana, até estava lendo uma chamada para uma revista ontem, e a descrição era assim: este número aceita trabalhos de análise do discurso pechetiano. Né? Então, quer dizer, você tem um lugar marcado de uma AD pechetiana e, inclusive, na Ampol tem, né, os grupos, então tem lá a AD francesa pechetiana e tem uma AD francesa que se intitula, né, Foucaultiana. Então, você tem duas posições principais, né, digamos, em relação à AD francesa a partir dos fundadores. A minha questão é a seguinte: não acho que essa divisão seja produtiva. Eu acho que a AD francesa tem de ser pensada como um todo a partir desses dois intelectuais. Por quê?
é o próprio Péchet que vai autorizar e vai reorganizar alguns postulados da AD. Então, tem lá o texto clássico do Péchet, que é O Estranho Espelho da Análise do Discurso, que ele escreve o prefácio, né, para o livro do Jean-Jacques Courtine, que é o Análise do Discurso Político, o Discurso Comunista Endereçado aos Cristãos. O próprio Péchet vai, ao dizer é chegada a hora de quebrar os espelhos, vai estar endossando a leitura do Foucault na análise do discurso feita pelo Jean-Jacques Courtine. Então, eu particularmente acho que a De Francesa são esses dois autores. Então, não acho que há necessidade de dizer, olha, mas eu estou fazendo uma AD com Péchet, olha, mas eu estou fazendo uma AD com Foucault, porque eles não tiveram, no final, o Foucault para o Péchet nem se coloca, porque seria como comparar o Karnal comigo, né? O cara lá, midiático e tal, tem problema na TV, um baita intelectual, e o Péchet era um intelectual importante, mas não com a notoriedade que tinha o Foucault. Agora, a contrapartida, quer dizer, o Péchet se posicionou em relação ao Foucault, né? E para ele, no final, olha, a gente tem diferenças, mas aqui tem razão, Foucault, quando faz essas análises empíricas da psiquiatria, etc, etc. Então, o próprio Péchet jogou essa bola no chão. Eu acho que é produtivo, e eu tenho pelo menos percebido isso, trabalhar esses dois em complementaridade e não em oposição. Ah, então eu sou o Péchet, não posso citar o Foucault. Ah, então eu sou o Foucault, não posso citar o Péchet. Não posso citar, não posso ler, não posso incorporar, etc. Bom, enfim, isso aí seria, para mim, é uma leitura possível dos fundadores, né? E eles têm um trajeto de leitura a oferecer muito interessante, porque se por um lado o Péchet vai tratar, por exemplo, da ideologia, né, que não a meu ver, na evolução do pensamento péchetiano, dominação, né, não é dominação, o Foucault vai falar de poder também nestes termos, sem dizer que poder é dominação. Então, no Péchet, a ideologia é muito mais uma valorização inconsciente, né, no sentido de, posso até falar em condicionamento, mas não dominação, se eu considerar a evolução do pensamento péchetiano. Assim como para o Foucault, e aí eu estou pegando sempre a questão, né, ideologia está para Péchet, assim como o poder está para Foucault, mas aí eu não vejo nenhuma exclusividade, nada que desabone uma coisa e outra em complementaridade, porque para o Foucault também poder não é dominação. Vou pegar um exemplo. Tanto para um quanto para outro, o sujeito é posicional, né? É uma posição. E por aí vai. Então, guardadas as diferenças, as singularidades, né? Eu entendo que esses autores têm um caminho complementar interessante, importante, né? Para pensar o discurso. Para pensar o discurso. Inclusive com concepções comuns dos conceitos essenciais que são discurso, sujeito e história. Nem para um nem para outro discurso é língua e instrumento de comunicação, sujeito não é pessoa individual e o discurso não é o texto. História não é fato, nem para um nem para outro. Então, acho que esse é o caminho, acho que esse trajeto de leitura complementar é um oferecimento positivo desses dois autores, complementares na minha leitura, tá? Então, veja, aí entra a questão prática derivada dessas dificuldades iniciais que eu apresentei para vocês, né? O empirismo, o ensaísmo, etc., de entender, então, pela positiva, como é que a gente entende esse fazer da análise do discurso. Então, primeira questão, a AD como trajeto de leitura, então, é uma leitura? Sim, a AD não vai ter uma certa reprodutibilidade teórico-metodológica, como tem, por exemplo, a fonologia, que tem uma reprodutibilidade muito maior, ou a linguística de corpos, né, que tem lá um padrão, né, de reprodutibilidade alto, né?
A AD varia. Se você pegar os 10 maiores, os artigos mais lidos numa revista X aí de análise do discurso, vocês vão perceber que cada um desses 10 seguiu uma certa orientação teórico-metodológica. Dificilmente vai ter uma identidade entre trabalhos de análise do discurso. Quer dizer, há uma certa, ou há um grau alto de variabilidade teórico-metodológica, mas, e esse é o lado talvez mais complicadinho, não pode deixar de haver uma sistematicidade, quer dizer, quantos textos, como eles vão ser organizados, que critérios eu tenho de obedecer para montar esse corpus. Então, veja, às vezes, e aí também tentando ser prático, a gente recebe projeto de mestrado, de C, enfim. E eu pergunto assim, você já tem o corpus? Aí o aluno fala, tem o corpus. Falei, qual que é o corpus? A revista Veja. Eu falei, não, mas isso aí não é o corpus. Isso não é o corpus. Ou, sei lá, é a história em quadrinho. Falei, não, isso não é o corpus. Isso é só o identificador textual que vai te permitir organizar o corpus. Mas o corpus ainda não é isso, né? Então, o corpus, pensando aqui na AD como trajeto de leitura sistemático, é uma sequência delimitada de sequências discursivas que você decalca dos textos, né? Então, eu vou pegando aqui um exemplo de um aluno meu que a gente chegou a um corpus a partir de um interesse dele por textos híbridos ou sincréticos, né? Então, ele queria analisar as queimadas na Amazônia. Daí eu falei, tá, mas como é que nós vamos montar esse corpus? Ele falou, o corpus são reportagens. Eu falei, não, mas isso não é corpus, isso é material. O corpus vai ser a organização formal, estrutural desse material. Aí sim é o corpus. Porque se eu não chegar a isso, aí eu disse para ele, se você não chegar a isso, quando você estiver no meio da dissertação, você vai dizer, mas o que eu estou analisando? Parece que eu não sei. Então, vamos lá. Aí eu falei para ele, então é o seguinte, você pode pensar, porque há, na análise do discurso, hoje, mais do que antes, um certo apelo para a longa história, né? Então, tentar pensar períodos históricos, uma certa diacronia nos textos, que é fundante, especialmente a partir do Curtini, com o conceito de memória discursiva, né, que é bastante trabalhado. Então, eu falei, por que você não pensa a relação entre a guerra ou o meio ambiente? Então, primeiro, que discurso é esse que se analisa, né? É o midiático, é o político, Não, é o discurso ambiental. Você está analisando o discurso ambiental e o discurso ambiental se interconecta, daí vem a ideia de interdiscurso com o político, com o midiático, com o religioso, às vezes. Agora, tudo isso é muito interessante, mas ainda está muito lato. Stricto sensu, você vai olhar o que nesses textos? Aí a gente chegou a duas orientações. Primeiro, cenas, então, porque ele queria texto sincrético, imagens que mostram os bombeiros, vou chamar de bombeiros, mas assim, aquela brigada que é responsável por apagar os incêndios, que reproduzem a mesma estrutura cenográfica de cenários de guerra. E aí ele achou várias. Então tem cenas que o soldado com a metralhadora e o brigadista com aquele... Tem um instrumento que ele usa para apagar o fogo, que são praticamente um palimpsesto. Você tira um e põe o outro. E do ponto de vista textual, percorra o sintagma Holocausto da Amazônia. Então você vai olhar isto. Agora você tem um corpus. Então quer dizer, idealmente, guardadas as devidas proporções, porque cada corpus tem uma natureza, também por isso a AD tem uma certa abertura, o ideal é chegar nesse lugar, né? Não, eu tenho uma orientação aqui para
saber o que eu vou procurar. Senão eu leio o texto e interpreto. Né? E a AD, por mais que passe por isso, não é interpretação de texto, embora seja uma disciplina de interpretação. E esse olhar tem de ser guiado por aqueles princípios fundamentais que eu citei antes e disse que voltaria agora, que são o anti-empirismo e o anti-humanismo. Né? Então, o anti-empirismo, não tomar, pegando o exemplo aqui, queimadas da Amazônia como fato real. Por que não existe como fato real? Não, porque eu não acesso. E mesmo que eu esteja diante do fogo queimando a selva, não eu, pessoa, João, mas se você colocar 10 cidadãos aí de orientações diferentes, ideológicas diferentes, muito provavelmente cada um vai ler esse fato concreto de uma forma. Porque este fato, o mundo, isso desde o Saussure, né? O mundo é uma contingência em relação ao modo como a linguagem se organiza e se apropria. Então, o que a gente acessa sempre é essa significação. A gente sempre vai acessar a significação. Então, é anti-empirista. É anti-empirista. E é anti-humanista. Quer dizer, eu não decido individualmente, na minha originalidade, ler a queimada na Amazônia dessa forma. Eu sou condicionado a essa leitura por alguma orientação. Então, o sujeito não é individual. Então, essa consciência deliberada, dotada de vontade, que a gente está muito, muito acostumado com ela, vem do discurso jurídico, você é responsável por aquilo que você faz, ou da família, foi você que fez isso, por que você fez isso, etc. Toda essa concepção jurídico-empírica do que é o sujeito, para a AD fica de fora. Então, eu diria, para o Péchet, é o sujeito da psicanálise, do inconsciente, tomado pela ideologia, e para o Foucault é um sujeito do saber, quer dizer, eu sou condicionado a ver nos textos aquilo que num determinado momento histórico foi possível ser visto. Porque nem tudo pode ser dito em qualquer tempo, então aquilo que foi dito é condicionado também pelo momento histórico que eu vivo. Se você recuperar aí as propagandas de cigarro dos anos 60, em que os médicos indicavam cigarro para melhorar o desempenho atlético e para branquear o dente, como remédio para tosse, isso está à disposição na web, é só digitar, propagandas antigas de cigarro, então você tem lá o médico fazendo a fala, tem lá o enunciado, médicos recomendam Lux Strike, por exemplo. Isso era possível num certo momento, hoje não é mais possível. Então, isso é da ordem dos saberes, Foucault. Então, tudo isso para dizer, se esta posição de base, que são o anti-empirismo e o anti-humanismo, não orientarem a concepção dos 3 conceitos essenciais, que são história, sujeito e discurso, e aí, no caso, o discurso seria o encontro da língua com a ideologia, algo vai passar do senso comum. E eu vou correr o risco de incorporar na análise um conceito que não é um conceito, é só o senso comum reproduzido num projeto, num texto, num artigo, etc. Então, esta orientação geral, anti-humanista e anti-empirista, é que vai me dar um conceito de história que não é um conjunto de fatos, não é um jornal da Globo, olha, a notícia como ela é, que é uma, digamos, essa concepção jornalística do fato, ou uma concepção positivista da história, foi assim que Napoleão perdeu a guerra, foi assim que... Não, pode ter sido assim, sempre é mais ou menos isso. Pode ter sido assim, mas pode ter sido assado. A língua não comunica, a língua não comunica, às vezes a língua ela ofusca, a língua tem que ser vista, para usar aqui um termo do Péchet, na sua opacidade e não na sua transparência, o sentido não é transparente. Olha, isso que eu quis dizer você não entendeu. Não,
que você quis dizer, às vezes nem mesmo você disse achando que diria, né? E o sujeito como essa consciência individual. Eu sei, eu sou um progressista, eu sou pela causa. Temos exemplos recentes aí, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia curiosa falando que o Haddad deu uma declaração sobre porque estão acompanhando o caso Robinho, né? Que o Robinho teve o contrato cancelado com o Santos, porque ele foi condenado, né, por estupro na Itália, 9 anos, está recorrendo, mas as empresas, os patrocinadores falaram, se ele for contratado, a gente não vai patrocinar mais o Santos. E aí suspenderam o contrato do Robinho. Daí o Casagrande, não sei se vocês viram, comentarista da Globo, deu uma declaração dizendo a gente não pode aceitar qualquer sacanagem como coisa normal, acho que o Santos tem que cancelar mesmo esse contrato e tal, se posicionou. E aí o Haddad fez uma postagem, isso saiu na Fórum agora há pouco, dizendo algo como, até tá aqui, tem Casagrande que é bem-vinda, o bem-vindo. Que vale a pena, né? Isso, tem Casagrande que vale a pena. Aí isso gerou mais ou menos o cancelamento da Lilian Schwartz, né? Fizeram com o Haddad ali, falando que ele foi muito infeliz, que ele não devia ter. Aí alguém diria, no senso comum, tudo bem dizer assim. Nossa, que absurdo, mas o Haddad não é progressista? Alguém do discurso vai dizer, não, qual é o dilema? Qualquer um pode. O ato falho é da ordem do inconsciente e da linguagem. Não é da propriedade, não é da alçada individual. Não interessa se a consciência do Haddad está pesada a essa hora ou não. Interessa que, em um certo momento, ele foi subjetivado, ele foi tomado como sujeito e não como pessoa por esse discurso que foi lido como escravocrata, opressor da elite dominante, algo assim, e ele foi execrado e apagou o post. Então, só para dizer, o sujeito é essa posição da linguagem e na ideologia, não é a pessoa. Tá? Então, não cabe escândalo porque o X disse Y. Isso não é o caso. Né? Pode ser, obviamente, pode ser um indício de algo que interessa a ser estudado, mas não o objeto e o objetivo do estudo. Então, eu queria só para fechar, trazer um exemplozinho aqui. Meus alunos já viram esse exemplo, mas eu vou bem rapidamente, eu não vou ler não, eu só vou comentar a reportagem e eu quero que vocês olhem o cartaz. Teve um cartaz aqui dos alunos em São Paulo, foi numa escola em Sorocaba, um grupo de alunos fez um trabalho na disciplina de História que era para... tem aqui a descrição, né? Que era um trabalho para falar das... Como é que é? Violência policial. Né? Trabalho escolar sobre violência policial. E aí os alunos fizeram lá um cartaz que gerou uma certa repercussão. A polícia não gostou do cartaz. E a reportagem do Estadão, né, saiu aqui no dia 18 de setembro de 2015. A reportagem no Estadão repercutiu isso, né? Não só repercutiu a ideia, mas reproduziu o cartaz dos alunos, que eu vou mostrar na sequência. Não coube tudo num slide só, mas está aqui o trabalho que os alunos fizeram, e isso gerou uma divisão, de um lado, daqueles que defendiam não só o cartaz, a posição, a liberdade de expressão, a própria crítica, e os policiais, que obviamente não gostaram do cartaz e se posicionaram, né? E se ficaram bravos, obviamente, com aquilo, né? Então, vou só ler rapidinho aqui o que o lado dos policiais disseram e
o que os autores disseram. Então, os autores disseram que o objetivo do trabalho foi levar a uma reflexão do quanto a polícia viola os deveres morais, éticos e legais com ações que confrontam as leis. Posição dos autores do trabalho. Posição da PM. Na nota, a PM questiona a qualidade do professor Valdir Volpato. Ops, espera só um pouquinho. Deixa eu tirar para cá a telinha do... Isso. Que orientou os alunos a um erro de concordância no texto de apresentação do trabalho e alega que ele agiu de forma discriminatória. Então, fala dessa posição aí da PM, né? O cartaz agiu de forma discriminatória, propagando e incutindo o discurso do ódio em desfavor de profissionais da segurança. Então, você tem duas posições. Agora, vamos ao cartaz que o Estadão disponibilizou, que é esse aí. O cartaz eu vou ler, tá? Então, você tem aí, parece um banner, né? Um pôster de evento. Tem a introdução. Temos como objetivo neste trabalho levar uma reflexão do quanto a polícia viola os deveres morais, éticos e legais com ações que contrariam as leis. Aí tem a discussão. Neste trabalho foi pesquisado relatos sobre a questão da violência policial contra a população que usa a vingança para obter resultados. Metodologia. Foi trabalhado com base em reportagens pela internet e em jornais. E a conclusão? Os policiais acabam sendo considerados um grande problema na atualidade, usando a força física para obter melhores resultados. Esse é o cartaz. Então eu lembro que até na Unifesp, onde eu trabalho, saiu um e-mail lá, coletivo, para uma nota de repúdio à PM, e que é um absurdo, cerceamento da liberdade de expressão, e a PM lá fez seus movimentos, parece que andou cercando a escola, querendo ir lá falar com a diretora, e parará. Bom, isso é o que aconteceu na prática, na vida, o incômodo das pessoas, a animosidade, que é comum, né? A polêmica vai gerar animosidade. E eu lembro que eu olhei a matéria e o que me chamou a atenção foi que as pessoas, ou não vou nem falar em pessoas, o quanto funciona efetivamente um certo condicionamento. Quer dizer, posição A, vou chamar aqui de posição sujeito da educação, tá? Posição educacional. Não vou nem colocar em termos de sujeito, vou colocar na instância valorativo social, tá? Posição educacional X, com os valores X. Então, a PM como violenta, opressora, e por aí vai. Posição PM. O professor como rebelde, o aluno como... Isso tudo para falar de um certo clichê do que é esperado para essas posições, tá? Não estou dizendo que todos da educação são assim, não é isso. Mas você tem uma certa orientação ideológica de como cada um que ocupa essas posições deve e pode pensar e dizer. Agora, o mais interessante é aquilo que o Peixe chama de diálogo de surdos. Um não ouve o outro. Por quê? Um não ouve o outro no sentido ideológico, quer dizer, eu estou tão convencido, na verdade, condicionado ideologicamente, clivado pela ideologia, né, do grau de rejeição que este outro apresenta, que eu sequer leio o que ele fala. E aí eu li o cartaz algumas vezes e o que me interessou foi a conclusão. E eu acho assim que se a gente prestar atenção na conclusão, talvez coubesse um agradecimento da PM pelo reconhecimento do trabalho que eles fazem por parte dos alunos. Porque aonde o sentido falha, né? O Peixe tem um texto muito legal que se chama Só a Causa daquilo que Falha, o Inverno Político Francês, início de uma retificação, título enorme, que entra na conclusão, porque assim, até a primeira parte da conclusão vai sem ambiguidade. Os policiais acabam sendo considerados um grande problema na atualidade. A segunda parte tem um deslizamento, e é isso que eu entendo ser interessante na análise do discurso, perceber.
e se apropriar como objeto de análise. Quer dizer, a operação da contradição é que significa. Porque na calmaria, cada um pensa o que está previsto. Sou professor, defendo isso. Sou policial, defendo aquilo. Isso é da ordem do dia. Mas quando essas coisas se conturbam, é que é interessante. Já diria o Coringa, né? Eu sou um agente do caos. Né? Mas essa é outra história. Usando a força física para obter melhores resultados. Aí eu li de novo. Eu falei, mas como assim? Quer dizer, então, que aqueles que supostamente estão se colocando contra a instituição opressora assumem que usando a força física você obtém melhores resultados? Agora, isso está na ordem da contradição. Quer dizer, o policial pouco importa, nem leu. E o aluno também não. Então, vamos pro pau, porque eu não gosto de você, você não gosta de mim, né, no mundo empírico, mas na ordem do dizível, ou na ordem do dito, é que funcionou o ideológico, na falha, né? Talvez a gente pode até admitir que é o ato falho, né? Quando o próprio sujeito que tipicamente ocupa uma posição de oposição à repressão policial, reconhece isso aí, lembrando daqueles princípios, não reconhece porque ele quis, não reconhece porque ele tinha intenção, não reconhece porque, olha, ele, no fundo, ele é um... Não é isso que está em discussão, pelo menos do modo como o Anderson e eu temos lido a análise do discurso. Não é este o ponto. O ponto é que funciona. Né? E aí é que entra uma coisa bem sociriana. A gente quer entender como o discurso funciona e não como a gente gostaria que ele funcionasse ou que ele fosse. Então, basicamente, eu nem marquei meu tempo. Peço desculpa se eu passei do ponto aqui. Também desculpa se teve uma interrupção ou outra aqui em casa, que hoje está meio apertado. Eu vou dar stop share aqui, acho que é aqui, né? Para parar de compartilhar a tela. Vamos ver. Isso. E aí agradeço a atenção de vocês, viu? Muito obrigado, aguentaram até agora. Olha, querido, é o seguinte, nós só podíamos ficar muito felizes com vocês dois aqui. Cada um teve um tipo de norte, né? E vocês seguiram linhas diferentes, mas foi tudo ótimo para nós, foi muito bom. A gente está percebendo, eu estou recebendo, inclusive, alguns WhatsApp, né? Das pessoas dizendo que bom que a gente está com esses dois rapazes aqui, como foi bom. Uma, então, que é bakhtiniana, falou: muito bom, professor Anderson, estou estudando Bakhtin no doutorado e sua fala foi muito esclarecedora. Pronto. Então, existem várias pessoas aqui que estão muito felizes com vocês dois. Agora, eu sei que a gente está em cima da hora, você pediu desculpa por estar com a sua filha aí, mas eu me lembro que saiu uma chargezinha por um tempo atrás, logo em abril, mais ou menos, e havia uma professora, né, falando com os alunos, e aí o filho chega e diz: mãe, cadê o Todinho? Ela diz: está na prateleira não sei o quê. Daí o menininho da aula pergunta: professora, invadiu a aula? Ela disse: não, a escola é que invadiu a minha casa. Então é bem isso, né? Meu filho também passou para dar tchau. Foto, a mãe fica nervosa, o neto também teve. Fala que o nosso curso não tem nada para fazer com isso, a gente fica vendo, a gente vê as palavras tipo assim, ó, bola. Nós estamos metidos mesmo no... Professora, assim, eu acho que dá para a senhora dar mute no microfone que está vazando. Casa. Casa. A gente fica analisando quando eu respondendo, porque a gente não tem nada para fazer com as palavras, a gente desmonta elas. Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues, que está vazado. Por favor, Kevin. Kevin. Aí, Kevin. Pronto. Então tá ótimo. Então, isso acontece também. Não é? Resolvido, nesse nosso mundo atual. Mas vejam, eu acredito que a gente está muito em cima da hora, vocês têm que sair também para ir tratar das coisas das casas de vocês, mas eu achei espetacular. Eu tenho um pé na historiografia da linguística e eu entendi quando um de vocês dois começou a falar assim: eu preciso observar isso tudo de um ponto de vista diacrônico, né? Então, vocês fizeram aqui para mim, principalmente
o primeiro, o Anderson, né? O Anderson foi buscar algumas questões assim muito minuciosas para dar uma ideia do que realmente a gente precisa entender para chegar a essa questão da bakhtiniana, na verdade, né? Com todas as variações, etc. E achei interessante você colocar no meio dessa diacronia uma história da morte, assassinato dos dois antes de Bakhtin, não por conta de uma questão política. Quer dizer, você foi colorindo para nós uma história que a gente podia desconhecer, mesmo eu desconhecia, só sabia do exílio do Bakhtin, porque não pertence ao círculo, né? Então você trouxe ótimas considerações para nós. E o Anderson foi numa praticidade que também foi muito importante para a gente, porque nós estamos mais numa AD de outra linha, não é? Mas essa base que vocês estão trazendo para a gente, que o livro de vocês está trazendo para a gente, é extremamente importante. Agora, eu pergunto, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou a gente deixa os meninos irem descansar e depois a gente pede para eles voltarem aqui, né? Eu não sei, gente, eu sei que a gente fez uma coisa muito feia com vocês para pedir para vocês virem aos sábados, né? Então, sábado eu sei que quem é normal descansa no sábado, né? Mas nós aqui somos meio atrapalhadinhos, então a gente trabalha no sábado. Então eu peço desculpa, mas eu pergunto, poderemos contar novamente com vocês? Olha, eu vou, o Anderson está com o microfone desligado, eu falo rapidinho, depois ele fala. Na verdade, vou contar a história prática da dificuldade minha, mais particularmente com o sábado, que é o seguinte, a minha esposa trabalha no sábado e eu fico com a Carolina, que é minha filha, essa que participou aí. Então, assim, eu não tenho o menor problema em falar no sábado, eu não ligo, não, no sábado, domingo, não tem não, isso aí para mim é muito tranquilo. Eu gosto dessa discussão, assim. Então, o dia era mais no sentido de não criar uma coisa meio que atrapalha, né? Estamos aqui falando aí, pai, faz leite, entendeu? Não tem importância, pai, isso é normal. Se não tem problema isso... O Neto também veio falar, o filho, que é um homão, né? Veio dar tchau para a mamãe porque vai andar de moto. Então, essas coisas são filha, né? Isso não tirando essa parte. Mas e o Anderson, que está super quietinho? Mônica tá levando a minha dificuldade não é com o sábado em si, a minha dificuldade é com a manhã seguinte da noite que eu tenho aula. Eu, infelizmente, não tenho esse ritmo biológico de todos os turnos. Pode ser a idade, porque eu já tive essa facilidade, hoje em dia eu não tenho. Eu estou com aula sexta-noite. Então, sábado de manhã, para mim, eu custo um pouco acordar, entendeu? Eu não assino documento nenhum sábado de manhã. Mas fico à disposição a minha... Excepcionalmente, ontem eu não tive aula. Eu falei, então dia 17 é possível, porque eu não vou ter aula na sexta 16. Então, a próxima vez... Só essa. Minha disponibilidade está disponível, só que eu estou disponível, mas não respondo muito pela cognição se eu tiver dado aula na noite anterior. Não, então, Anderson, a gente faz o seguinte, a gente escreve antes para você e pergunta, essa sexta haverá aula? Se não houver aulas de falar, oba, então esse sábado vai ser nosso. Mas vamos ouvir a Mônica, ela está com a mãozinha levantada. Diga lá, Moniquinha, que nós temos ainda uns 3 minutinhos. Tá, bom, perguntas eu tenho muitas, mas como eu sei que o tempo, assim, eu acho que a gente soube aproveitar bem o tempo, então, assim, não vou fazer uma pergunta, eu acho que eu acabaria pegando mais o tempo de vocês, mas eu quero dar um feedback rapidamente. Eu fiquei profundamente tranquilizada com a fala de vocês dois, na verdade, porque hoje a gente tem um grupo que é coordenado pela professora e entender a análise do discurso, eu já estava meio que perdendo as esperanças, sabe? E aí, quando eu ouço vocês dois dando todo um panorama, todo um cenário do que é de fato a análise do discurso, porque eu acho que tem muitos termos que têm caído no senso comum, fica tudo emboletado na mídia, nos meios, enfim, em diferentes contextos.
E eu acho que todo mundo que está aqui acabou tendo uma oportunidade, sim, de começar a limpar o que é a análise do discurso, o que é ser analista do discurso, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer aí a prof que teve aí a coragem de ir atrás de vocês terem aceitado, porque a gente precisava, o grupo precisava muito de pegar a análise do discurso e dizer, olha, a análise do discurso é isso, não tem como, tanto na fala do Anderson quanto na fala do João, não tem demérito nenhum, tá em A, B, C, D, E. A gente precisa entender o que constitui essa maneira de analisar. Então, acho que sou muito grata por vocês terem feito isso de forma tão didática e tão perfeita. Parabéns, só isso que eu queria dizer. Então, meninos, a gente não tem mesmo como agradecer, e depois é uma coisa assim bem triste na nossa área, porque a gente convida as pessoas e a gente não paga as pessoas, a gente não tem dinheiro para pagar as pessoas, e as pessoas são maravilhosas porque elas vêm dividir com a gente o saber delas. Então, isso é assim, não tem como agradecer, entendeu? A disponibilidade de vocês, o carinho como vocês acolheram o pedido, né? E é engraçado porque a gente começa com saudações acadêmicas, depois a gente fala abraços. E hoje eu quero mandar um beijinho para cada um de vocês, porque, de fato, vocês foram muito pontuais em muitas coisas e foram profundos em várias coisas, então foi importantíssimo para nós. Eu tenho certeza que todo mundo está pensando a mesma coisa e fica até meio assustado de perguntar alguma coisa para vocês. Mas a gente vai chamar vocês para voltar. Aí eu gostei da palminha, vamos lá. E vocês merecem todas as palminhas nossas e o agradecimento muito grande. E a gente vai unir esses laços e aí a gente vai tomar um chopp junto. Vocês gostam de chopp? Eu gosto. Então, mais do que deveria. Então nós vamos tomar alguma coisa juntos qualquer dia, tá bom? Vamos, qualquer dia a gente combina, hein? Isso, pronto, aí a gente vai se conhecer melhor. Muito obrigada, meninos. Isso aí. Meninos, meus agradece, meninos também, todos aqui, graças a vocês também, a gente está aqui com um grupo tão assim, palpitante, né? E esses meninos vieram até jogar bastante foguinho para a gente se animar. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente ficou muito feliz com vocês, viu? Muito obrigada. Valeu, gente. Qualquer coisa é só chamar. Tá bom, querido? Obrigada, aí. João. Obrigada, Anderson. Imagina. Tchau. Como é que é? Desconecta aqui, é só por leave? É só isso. Tá, vamos lá, então. Leave, tá gente. Tchau. Tchau, João. Tchau.